E eu acredito que agora chegou a hora da gente se especializar na oração. E fazer o que a Bíblia manda, orar pelos governantes. Orar pelas pessoas lutadas, famílias enlutadas. Orar para que os nossos governantes, desde o presidente até o seu prefeito, seu vereador, possa ter agilidade, habilidade e discernimento, sabedoria, que está todo mundo perdido. E passou da hora da gente se especializar de novo na oração. A gente viciou em fazer. E a pandemia nos obrigou a parar em muitas coisas. E quando nós paramos, nós começamos a nos conhecer. E começamos a ter que lidar conosco. Alguns já não lidavam consigo mesmos. Porque viciaram em fazer. Mas quando as circunstâncias lhe faz parar, você tem que começar a fazer com você. E começar a lidar com você. E muitos entraram em crises. Porque não sabiam que precisavam tanto lidar consigo mesmo. E quando eu falo disso, eu estou falando de um tempo para afiar o machado. E eu queria falar sobre isso aqui. Tem tudo a ver com esse tempo que a gente está vivendo. Tem tudo a ver com a célula, com a visão que nós seguimos na nossa igreja, que não é um método, que não é uma estratégia. Enquanto a gente pensar assim, as coisas vão ser mal feitas. Enquanto a gente pensar que a visão, que célula é um método, que célula é uma estratégia, vai ser mal feito. Não é simplesmente o método, uma estratégia. Quem não tem entendimento das coisas, quando vem a tempestade, eles deixam tudo que não tem entendimento. Tudo que você não tem convicção, a tempestade leva. Porque é o que você abandona. Mas tudo que você tem entendimento e convicção, você não abandona. E a célula não é um método e uma estratégia. A célula é um modelo de Jesus e os apóstolos deixaram na igreja para ser cumprido. Atos capítulo 2. É o modelo que Jesus deixou. E quem vai ler Atos não vai dizer que é isso? Atos 2, 42. Então o que significa afiar o machado? Mesmo de máscara, diga aí para o irmão que está do seu lado, você que está online pode falar também, afiando o machado. Vamos lá, Eclesiastes 10, 10 diz, se estiver embotado ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, diga redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir, diga glória a Deus. Então o que é afiar o machado? Está falando de cumprir o ministério? Não deve ser mais do que um projeto de vida, e um projeto de vida, e não simplesmente uma aventura. Esse chamado, esse ministério de ganhar vidas, e que na verdade é uma missão, mas todo ministério, todo chamado, não pode ser só uma aventura, ele tem que ser um projeto de vida. E é um projeto de vida com convicção, movida, o ministério, ele não pode ser movido simplesmente por um sentimento ou uma paixão. Ele não é movido por sentimento e paixão. Ele é um projeto de vida. É um planejamento espiritual, é um planejamento emocional, é um planejamento intelectual. E que pode evitar a pobreza ministerial. Se você olhar em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo, a segunda carta ao Timóteo, ele fala para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, ele tem que se preparar para a obra. E o que acontece conosco é que muitas vezes nós não nos preparamos para a boa obra. E vamos fazendo as coisas na paixão, no sentimento, e esquecemos que é um projeto de vida. E que nesse projeto de vida vão vir pandemias, tempestades, dificuldades, ventanias, escassez, abundâncias, e nunca vai deixar de ser assim. É um casamento. O casamento é um projeto de vida. Não é simplesmente uma paixão e um sentimento, estou amando, aí entra, daqui a pouco estou separando. Não é. Porque é um projeto espiritual, é um projeto intelectual, é um projeto emocional,
é um projeto que deve ser traçado, é um chamado, um ministério. Então, vem desafios às vezes. E aí nós precisamos fazer o quê? Parar. Diga para o teu irmão, para. Para quê? Parar de quê? Na verdade, quando a gente fala parar aqui, para afiar o machado, talvez seja a hora que você mais vai produzir. Não é? Talvez seja a hora que você mais vai produzir. Parar para quê? Para refletir e o tempo. Hoje eu estava pensando, muitas dessas pessoas que morreram, infelizmente estão morrendo, são crentes, provavelmente. Um crente morre fora da hora. Um crente morre fora da hora. Eu conversava isso com a pastora Ludmila no carro. Um crente morre fora da hora. Será que uma pessoa que colocou sua vida nas mãos de Deus, ela morre fora da hora? Quem permite, então, tudo que está acontecendo? Nós temos que entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor, cara. Deixa eu dizer para você uma coisa, ninguém aqui vai morrer fora da hora. Não, você não entendeu, ninguém aqui vai morrer fora da hora. Então eu boto a minha máscara, eu passo meu álcool gel, eu faço tudo que mandam. Mas eu sei que se não for a minha hora, Deus não vai me levar. Então eu não tenho medo, não tenho pânico, não tenho nada. A gente tem que parar para refletir, e o Senhor está nos obrigando a parar, parando-nos à força, para poder nos ouvir, para parar de só levantar para falar, sentar para ouvir, parar de ensinar um pouco para aprender o que você está fazendo aqui. Deus quer criar uma base em nós, um fundamento em nós. Há 5 anos atrás, eu estava sentado na minha casa de madrugada, orando e perguntando algumas coisas para Deus. Acredito que isso você deve fazer de vez em quando aí. E dizendo, Senhor, como pode, isso é antes da pandemia, há muito tempo antes. Como pode hoje as pessoas estão por qualquer coisa, estão, se dobrando, se prostrando a outras coisas e deixando o caminho. E eu perguntando para Deus, e Deus me disse 5 anos atrás, são as raízes, meu filho. São as raízes. E eu fiquei 1 ano e meio escrevendo um livro sobre raízes. Homens como aves, 7 árvores na Bíblia, aprendendo sobre a raiz das árvores. 1 ano e meio de madrugada escrevendo um livro. Porque eu queria entender. E eu descobri que são raízes. As pessoas, elas fixaram os olhos nos frutos e esqueceram que para manter esses frutos tem que ter raízes profundas. E o que Deus faz agora com a igreja? Vocês não querem ouvir? Então para todo mundo e vão criar raiz de novo. Porque pode até ter fruto sem raiz, mas o fruto rapidinho cai. Ela não sustenta. Então árvores sem raízes ou árvores com raízes deterioradas, contaminadas, vai acontecer isso mesmo. E o Senhor na Bíblia, 7 árvores que mostram que as raízes eram profundas. Eu falo da raiz, falo do caule, falo da folha, falo do tronco, falo de tudo. Porque o que falta em nós é raiz, e o Senhor vem e nos coloca pensando de novo, nos expandindo de novo para baixo. E tu aproveita esse tempo para crescer para baixo. Deus não te parou, crente, para ficar ligadaço no Face, no WhatsApp o dia inteiro, e nem na televisão. Ele te parou para pegar tuas raízes e jogar para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E quem está aproveitando o tempo está afiando o machado. Quem não está acabando de destruir ele. Estão tão vidrados que perderam a vontade de ler a Bíblia. Então para com tudo. Perderam a vontade de orar, para com tudo. Porque quem não tem raiz não suporta as tempestades. Não suporta.
E essa pandemia vai passar. E quando ela passar, vai ter gente de pé e gente destruída para você cuidar. Agora, quem que você quer ser quando ela passar? O destruído ou de pé? Hã? Destruído ou de pé? Eu quero estar de pé. Então, controle seu horário. Se acabou a vontade de buscar a Deus, para tudo. Tudo. Desliga o celular. E não liga ele enquanto a vontade não voltar. Porque Deus está dizendo: joga essas raízes para baixo. Porque o fruto vai vir para cima. Uma hora a pandemia vai passar. E o fruto vai vir. Mas não vão ser todos não. São aqueles que não mergulharam nas narrativas miseráveis da mídia, não ficaram mergulhados nessa televisão hipócrita, e nem perderam o controle das suas redes, mas julgaram as suas raízes para baixo, tiveram experiência com Deus, tiveram experiência com o Espírito Santo. Não é para ficar todo mundo o dia inteiro. É para fazer raiz descer. Aproveita, diga para 3 pessoas: aproveita. Teve que parar? Diga assim: está tendo mais tempo em casa? Teve que parar? Aproveita. Porque nós somos viciados em fazer. Viciados em fazer. E esquecemos que nós temos que nos preparar e crescer. Crescer para baixo e dar fruto para cima. Vamos dar mais um glória a Deus, a Jesus.